após os enfermos previamente marcados terem sido tratados. Ninguém do grupo pergunta o motivo, apenas se submete aos desígnios da espiritualidade. Talvez, no meu caso, fosse uma ação energética reparadora, talvez o tratamento de alguma doença em estágio inicial no meu corpo astral ou mesmo alguma limpeza de miasmas. Para ajudar a concentrar energia, costumava fechar os olhos assim que vislumbrava o espírito ao meu lado, tempo suficiente para perceber que ele, em geral, não cobria seu rosto com o manto ectoplasmático, mas usava uma máscara séptica de cirurgião. Na maioria das vezes, os tratamentos dos médicos do espaço em cada paciente não eram longos, durando em média menos de 1 minuto, algo em torno de 30 a 40 segundos. Dessa vez, porém, recebi um tratamento intenso. Talvez tenha ultrapassado 1 minuto, embora fosse difícil precisar, porque, nesses momentos, o tempo não tem relevância, passa sem ser percebido. De qualquer modo, quando Frederick se acercou de mim, pude vê-lo colocando um aparelho na minha fronte direita, que emitia luz branca. Do ângulo que estava, não deu para divisar sua forma. Depois, já com meus olhos cerrados, senti-o passando o aparelho, que emitia raios mornos de luz, por minha barriga, apertando e vibrando intensamente. Ainda o vi pigarreando, antes de me deixar. Após a reunião, minha mulher, Célia Rezende, me diria que jorraram fortes jatos intermitentes de luz, que variaram de uma cor branca leitosa a uma de tom mais rosado. Na verdade, luzes coloridas eram uma constante na nave de materialização. Luzes curativas, de diferentes tonalidades, podiam surgir a cada momento, e não apenas do lado de fora da cabine. Nessa mesma reunião em que fui atendido, próximo do seu encerramento, jatos intermitentes de luz azul foram emitidos de dentro da cabine e, atravessando as frestas formadas entre o seu teto e a borda superior da pesada cortina, acabaram projetados no teto do salão. Esse facho de luz surgia algumas vezes com tanta intensidade que clareava sutilmente a sala, permitindo que se observassem os presentes. Para tentar uma descrição mais exata, diria que iluminava o salão como se estivéssemos reunidos sob a claridade de uma noite de lua cheia. Os espíritos informavam que eram luzes curativas dirigidas aos presentes, e que se mentalizássemos algum amigo ou parente, poderiam receber seus benefícios à distância. Algumas vezes, luzes coloridas surgiam em qualquer ponto da nave de materialização, embora em geral com menor intensidade do que as emitidas de dentro da cabine ou dos aparelhos dos médicos do espaço. Uma vez, Frederick von Stein atuava em um enfermo no leito quando percebi, um pouco acima dele, flutuando no espaço, um tênue foco de luz branca, que aumentava e diminuía de intensidade, como que pulsando. Começou então a subir lentamente até o teto da sala. Ao notar também o foco de luz, o médico Ronaldo Gazzola, que presidia a reunião, pediu que todos tirássemos os pés do chão e fizéssemos uma respiração rítmica, inspirando lentamente e expirando de uma vez só. Ensinou que dessa maneira seríamos beneficiados com seu potencial curativo, e sugeriu que pensássemos em nossos entes queridos. De repente, assim como surgiu, a luz sumiu. Em outros momentos, os médicos do espaço, principalmente Frederick von Stein, que se materializava na maior parte das vezes, dirigiam seus aparelhos curativos para os demais presentes, em meio aos seus trabalhos de atendimento aos enfermos nas macas. Uma das reuniões em que Frederick se dedicou de forma mais intensa a esse tipo de cura ocorreu em 18 de maio de 2002. O médico do espaço operava febrilmente as pessoas que eram conduzidas aos leitos, emitindo de seu aparelho luzes vermelhas e brancas, às vezes puxando para uma tonalidade mais azul. De repente, junto de um leito, de forma inesperada, virou-se e começou a jogar luzes sobre nós, nas cadeiras, em jatos intermitentes e rápidos, que iam do vermelho ao branco.
Se pudesse resumir adequadamente as diferenças mais marcantes entre as sessões de materialização de espíritos de que participei, do ponto de vista dos fenômenos físicos, diria que no lar de Frei Luiz os efeitos luminosos eram mais intensos, mas havia menos interação física entre as entidades e os presentes. No grupo da prece, por sua vez, os aparelhos curativos emitiam, na maior parte das vezes, luzes com menor intensidade, e, consequentemente, os fenômenos luminosos não eram tão frequentes e, algumas vezes, impactantes como no Frei Luiz. Mas, em compensação, o contato dos espíritos com os integrantes do grupo e até com enfermos e convidados, através de falas e toques físicos, era incrivelmente maior. Eu arriscaria afirmar que era mesmo a regra de cada sessão, principalmente devido às participações calorosas e alegres de Zé Grosso e Palminha. Energias radioativas. A atuação dos médicos do espaço revela o uso de energias que a humanidade ainda levará bom tempo para conhecer e poder lidar de forma segura. É o que fica claro em ensinamentos como o de José Pegleber, ao responder a uma pergunta sobre a fonte das radiações empregadas nos processos de cura espiritual. Existem várias fontes dessas radiações, que são trazidas de acordo com as nossas necessidades. Possuímos aparelhos semelhantes aos de raios-x ou das bombas de cobalto. São dotados justamente da faculdade de atuarem vibratoriamente, em todos os comprimentos de ondas conhecidos pelos meus irmãos e outros que ainda desconhecem. Através deles e com a ajuda de materiais trazidos, ficamos capacitados para atuar, regular, classificar, atenuar e fazer uso completo, podemos dizer, de todas as radiações necessárias. O uso de aparelhos curativos à base de radioatividade seria também testemunhado pelo delegado Rafael Ranieri em reuniões promovidas, em momentos distintos, com os médiuns Peixotinho e Fábio Machado, no final da década de 194.064. Peixotinho trabalhava então no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, e Fábio, no Grupo da Fraternidade Irmã Sheila, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O curioso é que, além de aparelhos semelhantes, o policial veria os mesmos espíritos atuando nos dois grupos. Aliás, para Ranieri, isso era uma prova importante de que não havia truques nessas sessões, pois os mesmos espíritos com os quais se acostumara a encontrar nas reuniões com Peixotinho, como José Grosso, Sheila, Fidelinho e Garcês, entre outros, também se materializavam em Minas, a partir do desenvolvimento da mediunidade de efeitos físicos de Fábio Machado, que fora descoberta por Chico Xavier. Segundo o delegado, seria impossível um sensitivo sair da cabine, no escuro, e tentar imitar espíritos já conhecidos em outro local. Eu reencontrar através de um médium que não conhecia o Peixotinho, que não assistira às suas reuniões, que não conhecia aqueles espíritos, os mesmos espíritos, com as mesmas atitudes e maneira de falar, o mesmo tratamento, o mesmo intelecto. Como poderia haver mistificação em casos desses? No grupo Sheila, o policial teria a oportunidade de observar espíritos surgirem com aparelhos às vezes iguais aos do André Luiz e outras vezes, aparelhos semelhantes. Dentre eles, os aparelhos de luz verde, aos quais atribuem o poder da radioatividade. Viu também aparelhos de luz vermelha semelhantes aos usados no grupo do Rio de Janeiro. Aplicam os mesmos aparelhos para as mesmas doenças, tudo exatamente como fazem os espíritos no André Luiz e tomam as mesmas precauções. Essas experiências e muitas outras, como nos centros espíritas Lar de Frei Luiz e Grupo da Prece, são a demonstração cabal de que esses seres manipulam energias inimagináveis. Muitas vezes, inclusive, os médicos do espaço demonstram preocupação não só com a segurança dos enfermos, mas também com a dos outros participantes. Isso é especialmente importante em casos em que utilizam aparelhos curativos que emitem energias radioativas. Nessas situações,
Espíritos ensinam que produzem campos de forças invisíveis para servir como escudo protetor. Numa dessas sessões, o policial Ranieri testemunhou o fenômeno inusitado. O médium Fábio Machado, com seus dotes, já havia possibilitado a levitação de discos de música e de outros objetos, além da presença invisível de um espírito que começou a desenhar com lápis e papel o retrato de outro ser. De repente, o espírito José Grosso surgiu e disse que eles iriam saturar o ambiente com radioatividade. Diante da dúvida do delegado se aquela experiência poderia causar prejuízos à saúde das cerca de 30 pessoas presentes, ele riu e respondeu: nós, os espíritos, derramaremos no ambiente outro elemento que os homens ainda não conhecem e que equilibra a ação prejudicial do rádio. Foi então que um dos participantes, Márcio Catônio, deu um grito de alegria e de espanto ao perceber que de suas vestimentas saía luz. Todos nos voltamos imediatamente para o Márcio e contemplamos um fenômeno notável. À medida que o Márcio passava as mãos na roupa ou no suspensório, dele saía luz, luz fosforescente, luz de luar, luz igual a que os espíritos, pelo peixotinho, apresentavam nos seus tecidos do outro mundo. O fenômeno se daria com as outras pessoas. Alguns passavam as mãos nos cabelos e os cabelos derramavam luz fosforescente. Eu passei as mãos na minha roupa, nos meus suspensórios e nos meus cabelos e vi a luz desprender-se deles, lembra Ranieri. Após a retirada da radioatividade do ambiente, porém, ninguém conseguiria repetir a experiência. Mas, afinal, o que havia se passado? Outro fato importante se realizara para nós, e era a revelação feita pelo Zé Grosso de que existe no mundo invisível um elemento desconhecido na Terra, ignorado pelos homens, e que regula a ação da radioatividade, que equilibra a ação da radioatividade. É um elemento químico ou algum aparelho? Não sabemos. O espírito não esclareceu. É possível, porém, que qualquer dia seja descoberto pelo homem. Pelos relatos do delegado, José Grosso adorava brincar com os efeitos de energias radioativas. Uma vez, ele decidiu fazer uma mágica. Tudo começou quando, numa reunião anterior, um integrante do grupo, César Burnier, teve a ideia de levar balas grandes e brancas, de açúcar cristalizado, para ver se os espíritos materializados as chupariam. Não só Zé Grosso chupou uma delas como produziu um fenômeno que, a pedidos, reproduziria em reunião da qual participaram cerca de 25 pessoas, entre elas Ranieri. O policial conta que ele se materializou portando uma pequena lâmpada verde na mão, a qual atribuía o poder da radioatividade. A uma distância de 35 centímetros, começou a aplicar a luz do aparelho, por uns 2 segundos, em cada bala que todos seguravam. Depois, autorizou que mastigassem suas balas. Foi então que eu contemplei o espetáculo notável, de cada boca colocada em minha frente. Quando mastigava a bala, saiu uma explosão de luz fosforescente, verde clara. Quando fragmentos das balas eram atritados entre si nas mãos, também explodiam de luz. Esmagando-se pedacinhos de balas no chão, via-se luz esverdeada sair por debaixo das solas de sapato. José Grosso disse para Ranieri que o poder dessa explosão fosforescente duraria mais 24 horas. Terminada a reunião, muitos levaram essas balas para suas residências e tentaram realizar o fenômeno, o que conseguiram com êxito, muitas horas depois que a reunião tinha terminado, sós, absolutamente sós, sem médium, em suas casas. Eu também realizei a mesma coisa, no outro dia, em quarto fechado, escuro, e afirmo sob palavra de honra que o fenômeno, verídico, irrefutável, se realizou em toda a sua simplicidade e grandeza. No lar de Frei Luís, em 1988, os médicos José Carlos Campos, Paulo César Fructuoso e Ronaldo Gazola passaram por experiência semelhante. Segundo Paulo César,
De repente Frederick von Stein se aproximou com a mão luminosa e passou uma substância luminescente no antebraço de Gazola, oferecendo-lhe então a rosa que emitia a luz de suas pétalas. Para assombro de todos, quando o espírito retirou a mão, o antebraço de Gazola estava brilhando. O ser do espaço repetiu então a experiência com Paulo César e José Carlos. Algumas horas após o término daquela memorável reunião, já em nossos lares, continuávamos a desprender as estranhas radiações de nossas mãos e antebraços, perfeitamente visíveis no escuro, o que foi atestado por nossos familiares. Experiências como essas, para demonstração de efeitos físicos, ocorriam em meio a propósitos mais sérios de cura. Assim como no caso do médium Gilberto Arruda, os espíritos que acompanhavam Peixotinho e Fábio Machado, que, em geral, são os mesmos que se materializavam com o médium Lívio Rocha, no grupo da prece, jamais deixaram de se dedicar ao trabalho curativo. O próprio José Grosso, que adorava promover brincadeiras utilizando-se de elementos radioativos, também sabia ser sério quando necessário. Ranieri recorda uma reunião no grupo Sheila, com o médium Fábio, em que espíritos portavam uma espécie de pedaço de algodão luminoso, verde claro. Aproximando-se de doentes, distendiam o algodão de modo que ele se tornava uma faixa luminosa, brilhando no ar. Essas faixas eram utilizadas para aplicações radioativas nas cabeças, barrigas, peitos e outras partes dos enfermos. Além dessa faixa, o Zé Grosso apresentou-nos uma espécie de folha de papel um tanto dura e parecendo metálica da mesma cor verde clara, e com a qual fazia as mais variadas aplicações e empregos. Nascido em Belo Horizonte, Fábio Machado era o mesmo médium que, anos depois, já na década de 1970, no grupo da Fraternidade Dr. João de Freitas, na cidade do Rio de Janeiro, possibilitaria novas materializações de José Pegleber, cujos ensinamentos seriam publicados no livro Através da Ectoplasmia. Ativo participante do grupo Sheila, esse médico do espaço também atuava num grupo espírita da cidade mineira de Caratinga, que foi visitado cerca de 30 vezes pelo professor Hermógenes, que ali testemunhou reuniões de cura memoráveis comandadas por Gulliver, como a operação de um câncer em um capitão do exército. Ele pediu para eu segurar firme na perna do capitão, com o polegar e o indicador. Aí ele pegou uma seringa e, naquele escuro, enfiou exatamente entre os meus dedos. O médium Peixotinho foi outro colaborador dedicado da espiritualidade que, em várias regiões do Brasil, possibilitaria reuniões de cura em que seres de luz demonstravam as potencialidades do uso de aparelhos radioativos. Numa dessas sessões, realizada em Fortaleza, a médica do espaço Sheila se materializou e acabou dando mais uma demonstração, a exemplo de José Grosso, sobre o controle adequado que a espiritualidade promove quando da utilização de elementos radioativos. Essa reunião foi testemunhada, entre outros, por Honor Torres Silva, um dos diretores do Centro Espírita Cearense, que descreve seu encontro com Sheila, que materializou um aparelho mais ou menos do tamanho de uma caixinha de fósforo, do qual saiu uma radiação verde fosforescente, fulgurante como fogo. Sheila lhe perguntou quanto avaliava que teria de rádio naquela caixinha. Honor calculou que deveria ter de 10 a 12 gramas. Admirado, disse a entidade que, normalmente, se usava em medicina, para aplicação de um pequeno filete em algum doente, uma blindagem radioativa em forma de cone com apenas 1 grama de rádio, para se filtrarem assim todas as radiações adjacentes. E você, diante de mim, me mostra uma caixinha com 10 a 12 gramas, eu já devia estar fulminado. Sheila explicou então que havia ali um campo protetor produzido pela espiritualidade, mas invisível aos olhos humanos. Nós estamos suficientemente, fartamente protegidos, não há radiação que atinja. Em seguida, passou a tratar alguns enfermos. Em determinado momento, porém,
Foi se deitar na maca uma senhora com câncer de mama em estágio inicial. Honor lembra que quando Sheila aplicou-lhe o aparelho, ouviu-se um estalo. A médica do espaço decidiu então interromper a sessão, pois ocorrera um acidente com a paciente, que sofrera uma queimadura de rádio. Mais tarde, explicaria o porquê daquele estalo. A senhora que foi convidada para receber esta aplicação recebeu instruções para se preparar. Não ter alimentação carnívora, não fumar, não beber, ter fé, comportamento sadio, jejum sexual. E a pessoa fez exatamente o contrário, querendo trazer um confronto e um desafio ao que se pedia, para ver o resultado. E o resultado foi esse: nós não podemos impedir o livre-arbítrio de ninguém, e a pessoa, no uso de seu livre-arbítrio, colheu dolorosamente o resultado. Vai ter que frequentar os consultórios médicos para tratar da queimadura. A queimadura foi superficial na pele. Não atingiu as regiões profundas. E com pouco tempo de tratamento será curada. Ela ficou com uma mancha negra em cima do seio. Com o despreparo com que veio, ela descarregou o aparelho e provocou a queimadura. Mais uma vez, a espiritualidade ensinava a importância da disciplina e de vibração mental adequadas para se participar de reuniões de materialização. Em paralelo a Peixotinho, o médium Fábio Machado era outro que contribuía em inúmeras experiências em que parecia existir a presença de elementos radioativos curativos. Ranieri cita uma reunião no grupo Sheila em que surgiu José Pegleber portando numa das mãos um copo de água cristalina e na outra um pequeno aparelho luminoso. O espírito elevou então o aparelho a cerca de um palmo da boca do copo d'água e todos viram, como de um conta-gotas, cair um pingo de luz luminoso até o fundo. Houve então uma espécie de pequena explosão dentro da água, efervescendo e subindo no copo ao mesmo tempo em que se tornava totalmente rosa. O médico do espaço repetiria a operação em outros copos, dirigidos a pacientes com doenças diferentes. Só que, do mesmo aparelho, saltaram pingos de luz azul e depois verde. Em todos os casos houve a surpreendente explosão de colorido fosforescente. E o espírito repetiu isso numerosas vezes. Esses remédios assim produzidos eram colocados em garrafinhas e enviados aos doentes, e todos eles melhoravam com o uso desses medicamentos, diz Ranieri, sem explicar que doenças eram essas. Pelos dados da literatura espírita e das experiências no lar de Frei Luís e no grupo da prece, percebi que não é muito comum a aplicação de remédios curativos por parte dos seres do astral materializados. Em geral, eles se valem mesmo do uso de aparelhos luminosos. No entanto, em sessões realizadas no grupo da prece, em que espíritos como Sheila e José Grosso trabalhavam, normalmente eram utilizados jarros com água a ser fluidificada durante a reunião, através de processo de energização espiritual, e que era bebida depois em apoio a tratamentos curativos. A propósito, a utilização de medicamentos parecia ser uma das especialidades de José Pegleber, que fornece informações sobre a finalidade da coloração dada aos remédios preparados pela espiritualidade. A cor é dos próprios medicamentos, oriundos de vegetais e minerais. São extraídos mediante diversos processos, muitos ainda desconhecidos da medicina terrena. Equipes A, não a nossa, que, utilizando aparelhagem especial, extraem aqueles medicamentos na forma de microcélulas para nos fornecerem, conforme nossas necessidades. Muitos deles possuem princípio medicamentoso idêntico ao processo terapêutico da Terra. Diferem, porém, por possuírem elementos ativos desconhecidos da medicina terrena, que têm a capacidade de renovar, completamente, as partes infeccionadas e os tecidos destruídos por diversas causas. Para cada enfermidade, preparamos um medicamento. Finalmente, a coloração é consequência do meio e do tipo de microcélulas empregadas para sua elaboração. Na cura do câncer.
Ensinamentos como esse confirmam que espíritos usam não só produtos de suas dimensões astrais para a elaboração de medicamentos, como também, pelo menos em alguns casos, elementos da Terra. É o que se depreende também da fala de Ramatiz sobre fitoterapia astral, em que explica que seres astrais empregam essências fitoterápicas eterizadas, presentes em todo o reino vegetal do planeta. Ao informar que essas essências são recolhidas e manipuladas junto ao ectoplasma do médium nos trabalhos de magnetismo curador aos encarnados, conclui, para cada caso, para cada doença, há uma erva astral, essência eterizada, que é aplicada individualmente. Quando a essência eterizada necessária à cura não se encontra em vosso plano, utilizamo-nos do grande manancial da fitoterapia astral, existente do lado de cá. No histórico das reuniões de materializações do lar de Frei Luiz, consta um significativo exemplo de que a espiritualidade domina ensinamentos sobre nossa flora que muitos de nós desconhecemos, o caso do avelós. As pesquisas sobre as potencialidades terapêuticas dessa planta na cura de casos de câncer e de outras enfermidades, como a doença de Chagas, foram iniciadas pelo conceituado psiquiatra Lauro Neiva, que publicou, em 1966, a primeira edição do livro A Cura do Câncer pelo Avelós, e que seria reeditado, de forma ampliada, em 1974. No livro, Lauro conta que o médico do espaço João Pedro lhe ditou uma fórmula para misturar com água a seiva cáustica dessa planta, que é abundante no Nordeste brasileiro e em alguns países africanos. A fórmula fora passada ao psiquiatra para que tratasse sua mãe, que estava à morte, com câncer no pulmão. Segundo ele, a doença começou a regredir com a sua aplicação, a ponto de considerar a mãe a caminho da cura. Mas, 3 meses depois, com o organismo muito debilitado devido à idade avançada, ela acabou morrendo de parada cardíaca. O real potencial do avelós na cura de casos de câncer nunca foi profundamente pesquisado em modernos laboratórios da medicina. Para amigos e familiares, Lauro comentava que acreditava isso ao lobby de grandes laboratórios farmacêuticos, mais interessados na produção de medicamentos tradicionais, muito mais caros e lucrativos. Mas a fórmula especial, que passou a ser aplicada por inúmeros homeopatas, após a publicação do livro, ganhou foros oficiais graças ao empenho do Instituto Alemaniano do Brasil em HB, com sede no Rio de Janeiro, que em 1995 formou uma equipe para iniciar estudos sobre o emprego do avelós dinamizado, na forma líquida, em doses homeopáticas, no tratamento de casos de câncer. Ao analisar 60 pacientes, entre agosto de 1998 e abril de 1999, a equipe do IHB observou a regressão completa da doença em 16,6% dos casos, alívio total dos sintomas, com regressão parcial ou total da doença, em 15% dos casos, alívio parcial dos sintomas, com ou sem regressão da doença, em 46,6% dos casos, e a não observação de qualquer resposta terapêutica em 10% dos casos. Conclusão do estudo: o avelós dinamizado utilizado no tratamento de imunodeficiências mostrou-se clinicamente eficiente, principalmente em relação ao câncer de linhagem monoclonal. Provas materiais. A indicação da fórmula de um remédio natural ou a aplicação de medicamentos que combinam elementos do extrafísico e da terra em sua produção é mais uma evidência da complexa variedade de tratamentos curativos utilizados pelos médicos do espaço. Cada situação, cada enfermo tem a ver com algum tipo de recurso terapêutico. Mas, de uma maneira geral, eu diria que, nos tratamentos, o uso de energias curativas, em que não se vê propriamente a intervenção realizada, e a metodologia mais empregada. Em alguns casos, porém, se faz necessária a produção de uma prova material, para estimular a pessoa mais descrente a fortalecer sua confiança em determinado procedimento espiritual,
E algumas vezes, como aconteceu em 1972 com o mecânico Eduardo Fructuoso, provas dessas atuações físicas são direcionadas para outras pessoas, e não propriamente para determinados enfermos. Médium com dom de evidência muito forte, Eduardo já trabalhava há anos no lar de Frei Luiz, presenciando fenômenos dos mais variados, e não precisava de qualquer prova da realidade dessas ações curativas. No entanto, numa sessão de materialização, ao se iniciar um círculo de preces, Rocha Lima de repente lhe disse: Eduardo, venha cá. Vai para o leito agora, que você vai ser operado. O médico do espaço João Pedro se aproximou então e, deixando de lado qualquer aparelho luminoso, abriu o estômago do médium com a mão materializada. Eu senti um corte, a incisão, ele meter a mão. Parecia que uma friagem estava me envolvendo, devia ser sangue. Quando saí, minha roupa estava suja de sangue. Ao chegar em casa, Eduardo foi recebido na porta pelo filho, Paulo César Fructuoso, que cursava o 3º ano da faculdade de medicina e via, com a desconfiança de um cartesiano, o trabalho do pai num centro espírita. Surpreso, o jovem notou uma mancha de sangue em sua camisa, com um palmo de diâmetro, na altura da boca do estômago. O que é isso? O que foi? Perguntou, ouvindo de Eduardo que havia sido operado espiritualmente. Mas você sentia alguma coisa? Indagou o filho. Eu sentia dores, mas eu não me queixava, para não preocupar vocês. O médium não tinha a menor ideia do que se passara ou que tinha. Talvez uma úlcera, quem sabe até mesmo um princípio de câncer. O fato é que ele nunca mais sentiria qualquer dor no estômago. Mas aquela mancha de sangue, aquela história de uma cirurgia inusitada realizada por um espírito materializado aguçaram o senso crítico de Paulo César, que decidiu levar o pai, no dia seguinte, para fazer uma seriografia, uma radiografia contrastada do esôfago, do estômago e do duodeno, na Santa Casa de Misericórdia, conhecido hospital do Rio de Janeiro onde fazia seu curso de clínica médica. E o exame deixaria o futuro médico boquiaberto, servindo como um empurrão decisivo para que começasse a se engajar nos trabalhos do lar de Frei Luiz. Durante o exame, na hora que estava sendo feita a avaliação pelo radiologista, ele perguntou se meu pai já havia sido operado no estômago. Eu falei não, e perguntei por quê. Ah, é porque nós estamos vendo aqui alguns sinais cicatriciais. Alguns sinais de que alguma cirurgia foi feita. Ciente de se tratar de tema muito delicado para conversar com profissionais de saúde ortodoxos, Paulo César desconversou e seguiu seu caminho, rumo a uma nova medicina. Assim atua a espiritualidade, seja para atrair alguém para um trabalho de cura, seja para solidificar a fé de um enfermo, promovendo intervenções materialmente comprovadas. No lar de Frei Luiz, o médico do espaço Frederic von Stein opera quase sempre com aparelhos luminosos. Mas quando necessário, faz procedimentos físicos. Nesses casos, com seus dedos materializados, sem usar qualquer instrumento cirúrgico, corta a pele na região enferma, para tirar das profundezas do corpo um elemento deletério qualquer. Numa dessas intervenções, em 20 de abril de 2002, um procurador de Estado aposentado, que um ano antes havia passado por 2 cirurgias complexas, num hospital do Rio, para a retirada de um tumor no fígado, foi chamado para tratamento na maca. Frederic se acercou dele e, de repente, no escuro, ouvimos o médico Ronaldo Gazola, que acompanhava a cirurgia espiritual, anunciar que o médico do espaço tinha levantado sua camisa e estava tratando seu abdômen, do qual começara a brotar sangue na altura do fígado, saindo de dentro da pele uma massa tumoral misturada com algodão. O material retirado foi colocado depois num vidro com formol, como prova. A materialização de algodão em cirurgias espirituais é relativamente comum. Como médico e presidente dessas sessões curativas do lar de Frei Luiz,
Gazola sempre era chamado pelos seres de luz para observar intervenções do gênero, certamente para que aprendesse algo e passasse informações para o restante do grupo. Depois dessa reunião, procurei-o, como, aliás, sempre fazia quando queria me inteirar melhor de algum episódio que ocorria em algumas sessões. Ele me descreveu então que a mão de Frederick pareceu penetrar por dentro da pele do paciente, de onde começou a brotar sangue. Em seguida a retirada da mão, o sangramento foi secando e, paralelamente, começou a sair pela pele algodão materializado e uma parte do fígado, com um tumor. Assim, com a ajuda da medicina terrena e, depois, da espiritual, o procurador de 66 anos limparia temporariamente o fígado, ganhando uma sobrevida de 2 anos e meio. À época, ele enfrentava um câncer, descoberto em 1994, que entrara em processo de metástase. O caso desse procurador não seria o primeiro nem o último. As intervenções físicas de Frederick são as mais variadas. Numa reunião, em 16 de março de 2002, minha filha, Julia de Aquino, estava em uma maca para ser atendida, por causa de dores que sentia na coluna. Ao lado, uma mulher era tratada pelo médico do espaço. Gazola passou a descrever para todos que sua barriga estava à mostra e brotava sangue. Mais tarde, Julia diria ter percebido Frederick segurando uma luz vermelha entre os dedos da mão, iluminando o corpo e o ventre da paciente. Depois da reunião, no vestiário, minha mulher observou a barriga da enferma. Havia 2 furos, com marca de sangue, distantes uns 2 dedos um do outro, como se ela tivesse passado por uma laparoscopia, recorda Célia Rezende. Algumas vezes, as pessoas eram pegas de surpresa pelos médicos do espaço, que as convocavam inesperadamente para o leito. Isso acontecia em particular com integrantes do grupo ao final das sessões, depois que todos os enfermos inscritos eram atendidos. Uma vez, em 7 de fevereiro de 2004, a professora de inglês Taz Vaz Rocha dos Santos, há 2 meses com uma infecção geniturinária que não cedia com a medicação receitada pelo seu médico, foi convocada para o leito, sem que nada tivesse sido previamente marcado. Em paralelo, Frederick chamou o médico Paulo César Fructuoso, que presidia a sessão, para acompanhar a operação. O médico do espaço desnudou então o baixo ventre da colaboradora do centro espírita, puxando sua calça, e, enquanto iluminava o campo cirúrgico com a luz emitida do aparelho que segurava na mão esquerda, foi com os dedos da direita traçando um corte em sua pele. Eu senti o corte, ele abrindo, mas não senti dor. Na medida em que atuava na região, foi saindo uma massa gelatinosa meio esbranquiçada, misturada a sangue, feito clara de ovo. Em seguida, o corte, como que por encanto, fechou. E Thais se viu aliviada da infecção, embora não totalmente curada, o que só ocorreria semanas depois. Pantalha luminosa. As reuniões no lar de Frei Luís são assim mesmo, cheias de provas sobre a atuação da espiritualidade. Muitos acabam tocados, outros não. Já observei casos de doentes terminais que passaram por ali e saíram sem achar nada de diferente, não acreditando sequer que haviam sido atendidos por um médico do espaço, mas, sim, por um ser humano. Alguém, em carne e osso, que se fazia passar por um espírito materializado. Não entenderam o propósito maior dessas reuniões, provar a continuidade do ser, a transcendência da vida além da matéria. Provar que existe vida após a vida. Além da vida. No entanto, volta e meia, para fortalecer a fé interior ou chamar a atenção de pessoas invigilantes, seres do astral deixam de lado suas tarefas eminentemente curativas e fornecem provas da existência de forças espirituais. Numa era em que o movimento espírita no Brasil concentra suas energias em tarefas sociais e curativas,
Frederick von Stein e outros médicos do espaço poderiam muito bem se limitar a sair da cabine de materialização e tratar dos doentes. Mas não, também procuram atender à visão dos mais incrédulos. O episódio da pantalha luminosa, ocorrido em 29 de setembro de 2001, aniversário de minha amada Célia, foi um exemplo do que falo. O clima reinante não estava bom. Antes da reunião, na curta palestra que normalmente fazia para os presentes, na antessala das materializações, Gazola falou sobre a necessidade do grupo se unir mais, evitando-se críticas ao comportamento alheio. Disse, inclusive, que diante das dificuldades vibracionais, provavelmente Frederick von Stein não conseguiria se materializar, e, se fosse o caso, trabalharia incorporado no médium Gilberto Arruda. Suas palavras de alerta, porém, surtiram efeito. Dentro da nave, o que se viu foi a atuação de Frederick materializado com seu aparelho curativo luminoso. Em determinado instante, uma luz azul, que saía de dentro da cabine, foi projetada no teto, vibrando intensamente. Havia apenas 8 pacientes para serem atendidos. Mas com a boa vibração, mais 22 pessoas acabaram sendo chamadas para o leito. Jamais tinha presenciado atendimento tão grande além do número inicial estabelecido dias antes de uma sessão. Mas além da dedicação extremada do médico do espaço, em determinado momento observamos a pantalha levitando no ar. A pantalha luminosa é um pedaço retangular de madeira pintada com tinta fosforescente, para ser visto no escuro. Serve, além de lanternas com luz vermelha, para que um assistente do grupo, segurando-a na mão, guie na escuridão pacientes a caminho dos leitos. Pois ali estava ela, fora da mão de qualquer integrante, flutuando no ar, e com uma cruz desenhada no meio. O desenho, anunciou Gazola, acabara de ser feito, energeticamente, por Frederick von Stein. Em seguida, a pantalha foi entregue a um componente do grupo, para que a carregasse pelo corredor entre as cadeiras, mostrando-a de perto para que todos nós testemunhássemos a força da espiritualidade. Depois da sessão, Gazola me explicaria que a pantalha não tinha flutuado no ar, como inicialmente eu imaginara. Naquele breu total, Frederico levou-a para dentro da cabine de materialização, onde, através de processo energizante, fizera a tinta perder temporariamente o seu poder fluorescente em 2 faixas em forma de cruz. O que vimos, portanto, eram faixas em cruz no pedaço de madeira que não estava mais fosforescente. Desenhada a cruz, Frederick saiu da cabine e segurou a pantalha bem alto, com o braço. No escuro, a certa distância, a impressão era de que flutuava no ar. Em seguida, o médico do espaço devolveu a pantalha, para que fosse exibida para o grupo. Em minha opinião, o chefe da equipe de médicos do espaço do lar de Frei Luís dava assim mais uma prova do poder espiritual, usando o símbolo da cruz, portanto, de Jesus, para mostrar aos integrantes do grupo a importância da união em torno de um trabalho com objetivo maior de ajuda ao próximo. O episódio da pantalha energizada me lembrou os fenômenos dos letreiros luminosos relatados por Ranieri em reuniões realizadas com Peixotinho no grupo André Luiz. Os seres astrais desenhavam letras fosforescentes em faixas que exibiam no escuro. O letreiro fosforescente flutua no espaço, ora vem até a cara dos assistentes, ora sobe a 2, 13 mais metros de altura, outras vezes sobe até o teto. Pela descrição do delegado de polícia, o tecido utilizado para esses letreiros era semelhante à consistência de boa parte dos mantos ectoplasmáticos usados por espíritos materializados, um tecido fibroso, que pode ser mais grosso, sem que se consiga divisar qualquer traço físico do ser, ou mais fino. Tem-se a impressão que as letras são impressas ou desenhadas num tecido semelhante ao filó. O que mais impressionou Ranieri foi a rapidez com que esses letreiros eram confeccionados. Segundo ele,
O espírito pedia para que alguém citasse uma frase qualquer, se possível um trecho do Evangelho de Cristo, e, imediatamente, se via sair da cabina, como num passe de mágica, a frase citada modelada em letras luminosas, tendo embaixo a assinatura do espírito que a escreveu. Levitação da trombeta. Em reuniões de materialização, a espiritualidade escolhe ocasiões especiais para demonstrar fenômenos raros de ectoplasmia que sirvam para solidificar a necessária união do grupo em questão. Mas, em alguns casos, a fenomenologia de efeitos físicos serve também para divulgar para o mundo a realidade da transcendência da matéria, contribuindo para desenvolver uma consciência holística que fortaleça o movimento espiritual de combate à tendência materialista que impregna boa parte da humanidade. Nesse sentido, apesar de reservas em relação à frequência das reuniões, volta e meia a direção do Lar de Frei Luiz é autorizada a convidar pesquisadores que possam contribuir para levar essa causa adiante. Estudiosos escolhidos a dedo, para não trazer vibrações excessivamente críticas ao ambiente. Era assim também no grupo da prece. Por mais que isso provoque polêmica junto aos mais céticos, que acham que essa seleção discriminatória tem o objetivo de evitar que sejam descobertas fraudes, as lideranças do Lar de Frei Luiz, desde o seu fundador, Rocha Lima, compreendem muito bem que a espiritualidade nunca se dobrará aos ditames de cientistas positivistas. O espírita francês Léon Denis já tocava nesse assunto ao criticar aqueles que queriam impor a essas investigações as regras da ciência ortodoxa e positiva, que consideram os únicos fundamentos da certeza. Para ele, a experiência demonstra que cada ciência tem suas regras próprias. Não se pode estudar com proveito uma nova ordem de fenômenos socorrendo-se de leis e condições que regem fatos de uma ordem inteiramente diversa. Rocha Lima também foi um pesquisador à frente do seu tempo, dedicando-se a registrar, em fitas gravadas, anotações e fotografias, um número imenso de experiências com espíritos materializados, boa parte publicada em seus 8 livros. Legaria assim para a posteridade um rico acervo de ensinamentos. Do alto de seu aprendizado com a espiritualidade, compreendera que era contraproducente abrir as portas do Lar de Frei Luiz para qualquer pesquisador, em nome de uma suposta necessidade imperiosa de se divulgar essa fenomenologia para o mundo. Só aceitava aqueles com bons propósitos, e desde que aprovados pelos seus guias de luz mesmo que não fossem pessoas totalmente convencidas da realidade espiritual. Essa linha de atuação vem sendo seguida desde que ele deixou o mundo material, em 1995. Nesse sentido, ao longo dos anos, chegam do Brasil e de várias partes do mundo profissionais de diferentes áreas para conhecer esse centro espírita. Um deles foi o francês Patrick Drouot, físico de formação que se transformou num terapeuta de regressão de memória reconhecido internacionalmente, passando a realizar no Brasil frequentes cursos de formação e palestras. Seus livros escritos sobre suas pesquisas no campo da espiritualidade, como Nós Somos Todos Imortais e o Físico, o Xamã e o Místico, se tornaram referência para muitos estudiosos. Eu e Célia conhecemos Patrick e sua mulher, Liliane Gagnon, num agradável jantar no apartamento que alugavam no Rio de Janeiro, em julho de 2000. Convidados pelos amigos Valdemar Falcão, o Mazinho, e Mônica Morel, nós lhe falamos sobre o Lar de Frei Luiz. Pouco mais de um ano depois, no sábado 15 de setembro de 2001, nos reencontraríamos, na antessala da nave de materialização. Apesar do clima conturbado que pairava sobre a Terra, devido ao atentado terrorista que derrubara as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, em 11 de setembro, foi uma manhã plena de efeitos físicos que impressionou muito o casal. Temi, de início, que os dois, e mais uma intérprete para o francês que os acompanhava, não pudessem ter uma boa experiência. Em sua preleção habitual antes da reunião, Ronaldo Gazola advertira que a ambiência,
desde a noite de sexta-feira, não estava muito boa. Entramos. Reunião iniciada, veríamos que o grupo seria capaz de reverter a situação adversa, pois logo surgiu Frederick von Stein, tratando de inúmeros enfermos. De repente, pela primeira vez na vida, pude assistir ao fenômeno da levitação da trombeta, que transmitiu, pelo chamado fenômeno de voz direta, a fala de Frei Luís, diretamente do astral. A trombeta é um cone de alumínio semelhante aos antigos megafones de propagandistas utilizados para amplificar suas vozes. No lar de Frei Luís, 2 trombetas em alumínio, pesando 800 gramas cada uma e pintadas com tinta fosforescente, para melhor visualização no escuro, são colocadas no chão, com o bocal maior virado para baixo, junto às entradas das 2 cabines de materialização. Ali, ficam à disposição da espiritualidade para eventual uso, já tendo sido empregadas várias vezes, como, em 1967, quando o espírito Frei Leonardo anunciou a elaboração da letra da canção a Frei Luís. E lá estava uma delas levitando no escuro. Levantando lentamente do chão, foi subindo, subindo e, ao se aproximar do teto da sala, a 4 metros de altura, virou-se para os presentes, flutuando. Era Frei Luís, que havia deixado o mundo material em 1937, falando-nos diretamente do invisível. Com jeito arrastado e voz fraca, demonstrando o grande dispêndio de energia para poder se comunicar dessa forma, o guia espiritual do centro chamou a atenção de todos para a importância da união, para que evitássemos as dissensões. Para transmitir mensagens com a própria voz, seres do astral utilizam recursos como falar através da trombeta. Quando os médicos do espaço se materializam, a energia envolvida para operar enfermos é tão grande que boa parte evita falar, seria um gasto mais de energia. De fato, os únicos espíritos materializados extremamente falantes que conheci em minhas pesquisas foram Zé Grosso e Palminha. Assim, para passar uma mensagem mais demorada, a trombeta é utilizada para se poupar um gasto excessivo, pois amplifica a voz espiritual. O espírito promove então, com recursos ectoplasmáticos, a levitação da trombeta e, materializando apenas seu aparelho fonador, fala através do bocal. Essa técnica tem inclusive a vantagem de impedir interferências anímicas do médium principal. Na verdade, com a invenção do gravador de rolo, seres do astral passaram a utilizar, a partir de 1959, em experimento ocorrido na Suécia, o recurso de registrar suas vozes em fita. Sem que suas palavras sejam escutadas no ato da gravação, surgem depois gravadas. Espíritos costumam ainda veicular suas vozes em transmissões radiofônicas ou, ainda, através de ligações telefônicas. Como assinalei em Os Médicos do Espaço, uma das maiores especialistas internacionais na chamada TC e transcomunicação instrumental, a brasileira Sônia Rinaldi, com vários livros publicados, aponta Rocha Lima como pioneiro mundial em gravar vozes de espíritos transmitidas por telefone. Enfim, a emissão de vozes de espíritos não é um fenômeno novo, apenas vem se adaptando ao desenvolvimento tecnológico da humanidade. Da mesma forma, o recurso à trombeta não é nenhuma novidade, nem foi inventado por Rocha Lima. O escritor Arthur Conan Doyle registra seu uso no início do século XX, lembrando fatos semelhantes ocorridos com inúmeros médiuns. No entanto, Doyle avalia que o fazendeiro Jonathan Coons, de Ohio, nos Estados Unidos, no século XIX, teria sido o primeiro dos modernos médiums a possibilitar esse tipo de fenômeno, numa choupana conhecida como Casa do Espírito. Ali ocorreu em 1852, e durante muitos anos, uma porção de fenômenos surpreendentes, entre os quais havia vozes de espíritos, que falavam através de um pequeno megafone ou trombeta. Doyle cita outros exemplos, como o da médium Elizabeth Black,
também de Ohio, uma mulher pobre e iletrada que viveu na aldeia de Bradrick e morreu em 1920. Segundo ele, era um dos mais maravilhosos médiums de voz direta de que temos notícia e, talvez, o de maior valor probante, porque em sua presença as vozes se produziam com regularidade em plena luz do dia. Era médium desde criança. Muito religiosa, pertencia à igreja metodista, da qual, como alguns outros, entretanto, foi expulsa devido à sua mediunidade. O escritor reproduz o depoimento de uma das testemunhas de seus dons, Dr. L.V. Guthrie, superintendente de um asilo e conselheiro médico da médium. Fiz sessões com ela em meu próprio escritório e no alpendre, ao ar livre e, numa ocasião, dentro de uma carruagem numa estrada. Constantemente se me oferecia para fazer sessões e usar uma manga de candeeiro em vez de uma pequena corneta, e muitas vezes a vi produzir vozes tendo a mão numa das extremidades da trombeta. Ao tomar como base as primeiras explicações do astral sobre o fenômeno, Doyle especula que o ectoplasma procedente do médium, mas também, em menor proporção, dos assistentes, é utilizado por espíritos na moldagem de uma espécie de laringe humana, para a reprodução de suas vozes. Na realidade, o chamado fenômeno de voz direta, até mesmo sem o recurso de uma trombeta, sempre foi uma constante na história, com os sons surgindo em espaços vazios. É como afirma o escritor, a narrativa bíblica é farta em exemplos desse fenômeno e as constatações psíquicas dos tempos modernos mostram que aqui, como em outras manifestações supranormais, o que aconteceu na aurora do mundo acontece ainda. Minha mulher, a psicoterapeuta de regressão a vidas passadas Célia Rezende, por exemplo, já ouviu vozes de espíritos pouco evoluídos brigando entre si numa reunião de desobsessão com 8 pessoas, no final dos anos 1960, no sítio do seu tio Armando Ramos e Silva. O objetivo do encontro era retirar a carga negativa de espíritos pouco evoluídos acoplada ao corpo astral de um homem. Quando ele chegava para a sessão, sem mesmo ter entrado na casa, ouviu-se no ar uma forte discussão entre espíritos, seguida de barulho de corpos batendo contra os móveis. Os ponteiros de um relógio de parede foram contorcidos. Finalmente, o intenso embate foi contido por espíritos protetores, que descarregaram a forte e densa vibração negativa em direção a uma cadeira, que na frente de todos pegou fogo. Eu também passei por grandes experiências relacionadas à voz direta sem o uso de trombetas, em sessões de materialização com o médium Lívio Rocha. Por diversas vezes, ouvia vozes que surgiam do espaço vazio, sem a presença material de qualquer espírito. Mas uma das mais impressionantes ocorreu justamente em minha primeira reunião de efeitos físicos no grupo da prece, em 12 de agosto de 2006. Ao ser conduzido até a porta da cabine de materialização onde Lívio estava dormindo, em transe, comecei a ouvir vozes espirituais por todo o gabinete, saindo das paredes, do chão até o teto, como se estivesse em meio a uma transmissão estereofônica. Além de Zé Grosso, eram falas de tantos espíritos diferentes, sendo que 3 deles se identificaram como os escritores brasileiros Humberto de Campos e Coelho Neto e o médico Bezerra de Menezes, que, do ponto de vista da física, seria impossível que todos coubessem naquele exíguo espaço. Realmente, esses fenômenos são muitas vezes inusitados. Uma vez, em 2003, em sua segunda visita ao lar de Frei Luiz, o famoso médium norte-americano James Van Prague, que virou best-seller mundial com seus livros sobre espiritualidade, me disse ter ficado muito emocionado quando ouviu a voz de sua mãe numa sessão promovida em Los Angeles, em meados dos anos 1980, pelo famoso médium inglês Leslie Flint, 1911 a 1994, que costumava atender celebridades como a atriz americana Mae West. Em seu livro Talking to Heaven, Conversando com os Espíritos, James descreve o fenômeno em que o ectoplasma é utilizado para formar uma caixa de voz artificial,
através da qual saía a fala espiritual. Na minha terceira consulta, minha mãe apareceu e sua voz soava exatamente a mesma de quando estava viva. Ela me chamou pelo meu apelido, que ninguém mais sabia, somente nós dois. A experiência foi, para dizer o mínimo, inspiradora e inesquecível. Infelizmente, esse tipo de mediunidade é rara. Conheço apenas um outro médium ainda vivo capaz de criar tal fenômeno. James Van Prague é um forte clarividente, capaz de captar, ao lado das pessoas, espíritos que queiram se comunicar.